não imaginava, meus amores, que eu fosse gostar tanto de assistir drama histórico. Realmente, 2025 veio com tudo, até para me surpreender neste aspecto. E é por isso que eu estou aqui com este vídeo, onde eu quero falar um pouco sobre o drama coreano A Primeira Noite com o Duque. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Ruceli, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eudrameira. Mesma roupa, mesmo cenário e jeito do vídeo anterior, porque sim, 2025 está uma loucura nos lançamentos de vários dramas coreanos que eu estou tentando dar conta, tá? Desculpa. E então, meus amores, estes 2 doramas foram finalizados na mesma semana. E então eu tinha que gravar no mesmo dia. Aí depois eu editei e estou aqui postando este segundo, falando sobre este drama coreano que simplesmente me surpreendeu, porque ele é muito bom. E na história deste drama vamos acompanhar uma universitária que está com a sua vida um pouco conturbada, um pouco problemática, e ela simplesmente do nada vai parar dentro da web novel favorita dela. Só que a entrada dela na história muda tudo. E em vez dela continuar sendo a personagem secundária, ela acaba se tornando a protagonista da história. E antes de continuar falando a minha opinião sobre a história do drama, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz quando eu terminei este dorama. Ele é incrível, foi uma experiência muito boa. É um drama histórico, de fantasia, de romance, obviamente. Entretanto, também é uma comédia e muito pastelona, mas muito boa. Gente, é aquela comédia pastelona com direito a cenas de coisas mirabolantes, como por exemplo a protagonista saltar, passar por cima de um muro e cair dentro de uma carroça como se nada tivesse acontecido, como se ela fizesse isso toda manhã depois do café da manhã, tá bom? Meus amores, muito bom, sério mesmo. Eu estou muito chocada do quanto eu gostei demais deste drama. Eu super aconselho assistir. Faz algum tempo já que eu estou gravando estes vídeos e olha aqui, ó, já apagou. Não aguentou. Relevem, tá bom? Uma coisa, meus amores, que eu tenho feito muito ultimamente, enquanto eu assisto os novos dramas em 2025, é anotar as minhas primeiras impressões e também algumas ideias que eu tenho em alguns momentos específicos de alguns episódios que eu assisto. E obviamente que eu fiz isso com A Primeira Noite com o Duque e eu quero ler para vocês. Logo de cara, nos primeiros 10 minutos, lembrei muito de W de Dois Mundos, sim, um outro drama coreano muito bom, onde a protagonista, que é uma médica, acaba entrando na história em quadrinhos escrita pelo seu pai. Mas tempos depois, enquanto eu ainda assistia o primeiro episódio, eu senti a mesma vibe de Extraordinary You. E eu também percebi o mesmo senso de humor e os jeitos e manias iguais das protagonistas. Não sei se foi só eu que percebi isso, mas achei muito parecido a mesma energia da protagonista de Extraordinary You e também da protagonista deste dorama. E como eu tinha mencionado na sinopse, a protagonista, que no caso é uma estudante, ela está vivendo a sua vida ali, ela teve alguns problemas na faculdade, porque, gente, o namorado da sua melhor amiga acabou dando em cima dela e a melhor amiga dela não acredita nela. Prefere ficar do lado do ridículo. A gente percebe que ela já está há alguns dias ali dentro do apartamento dela, o apartamento inclusive está um calabouço. E então, meus amores, o acalento destes dias sombrios na vida da nossa protagonista é ler o seu web novel ali, naquela cama, em meio àquela bagunça no quarto dela, tudo bom? E ela vê que a história não está tomando um rumo que ela queria. E, gente, eu me enxerguei nesta situação. Quantas vezes a gente está ali assistindo um drama e ele não segue a história que a gente queria? A gente, às vezes, se coloca nesse lugar do roteirista. E então aparece um comentário ali. Então, minha querida, vamos entrar na história? Escreva você a história que você quer. E magicamente, pois obviamente é um drama de fantasia, ela entra na história. Só que ela entra no corpo de uma personagem secundária, que ela é filha de um rapaz ali que faz parte da corte do rei. Só que ela não é tão relevante assim. E, meus amores, ela muda completamente tudo, porque até então a história deste drama se seguia assim. O protagonista, ele conheceu, meio que por um acaso ali em um acidente, na beira do lago, uma órfã.
eles acabam desenvolvendo um relacionamento e no final eles se casam e ficam felizes para sempre. É óbvio que também tem ali um outro personagem secundário na história e acaba formando meio que um triângulo amoroso, só que no final ela fica, né, com o personagem principal da web novel. E nesse meio tempo também tem uma outra desquerida que é a vilã da história. Ela faz de tudo para sabotar aquele relacionamento, só que a partir do momento que a nossa protagonista sai do mundo real e entra na história, ela acaba tomando o lugar da mocinha naquela cena que ela iria cair no poço e o protagonista vai lá e salva ela, porque a nossa queridíssima ficou, olha, meia bebinha. Inclusive, ela até criou coquetéis. E essa palavra para as pessoas ali daquela história nem existe. E todo mundo, coquetel, eu quero isso. Meus amores, é uma comédia incrível. E ela acaba saindo ali bem alteradinha e vai para a cena que, na verdade, a mocinha verdadeira da história deveria estar. E sim, acontece o título deste dorama, A Primeira Noite com o Duque. Ela acaba, né, fazendo coisinhas salientes com o protagonista e no outro dia ela não lembra de nada. Gente, quantos dramas a gente assiste que acontece isso. Inclusive, My Secret Romance também. Eles acabam tendo um caso ali de uma noite. Mesma coisa acontece aqui. E então, meus amores, a gente vai acompanhar uma sucessão de cenas engraçadíssimas onde a protagonista faz de tudo para que a história volte para o seu lugar, para a história original. Mas, meus amores, já é tarde demais, porque o nosso queridíssimo protagonista se apaixonou por ela. E então, meus amores, é o drama inteiro a gente acompanhando toda essa história. Os personagens secundários são queridíssimos, engraçadíssimos também. A gente começa a acompanhar também alguns lados mais sombrios da infância e adolescência do protagonista, como o fato dele ter perdido a sua família e ele acabar se tornando ali o cão de caça do rei, e a empatia dele parece que foi embora. E sim, meus amores, ele acaba virando uma pessoa que desvive outras pessoas, tá bom? E eu achei, meus amores, de muita competência a atuação do elenco deste dorama, porque no início do dorama, eles são uns personagens com suas características. Por exemplo, a mocinha que está fazendo ali todo aquele papel de órfã, indefesa, que é humilhada pelas outras pessoas na história. E do Neida, meus amores, estes mesmos personagens, eles sofrem transformações completamente diferentes. Eles eram mocinhos, agora são vilões. E essa mudança na atuação é feita com muita maestria, porque sim, essa órfã, meus amores, chega um momento ali da história que ela se torna simplesmente a vilã. Ali, mais especificamente no episódio 9, ela começa a perseguir a protagonista. Primeiro ela se finge de amiga e depois ela começa a fazer com que a nossa protagonista, ela vá de arrasta para cima. Outra coisa também, meus amores, é que na história original acontece um triângulo amoroso entre o protagonista, né, que é o cão de caça do rei, o seu amigo e a órfã. Só que como a nossa queridíssima protagonista entrou na história, o triângulo amoroso original, ele foi desfeito. E obviamente que a história precisa seguir este mesmo rumo. E então, no episódio 7, mais ou menos no final, a gente vê quem vai formar, né, o novo triângulo amoroso, que na verdade é um parente do protagonista que estava exilado e voltou depois de anos para aquele reino. E sim, meus amores, ele também acaba se tornando o vilão, junto com a órfã, que era mocinha e virou a vilã. Só que, meus amores, acontece algo no episódio 6 que eu, Russelli, quando assisti, eu fiquei pensando, nossa, isso é um erro gritante de continuidade. E eu vou citar para vocês o que aconteceu. No primeiro episódio, a protagonista, com raiva, responde aos posts no celular, desliza em uma garrafa e cai no chão. O celular está na cama, ela está desmaiada. Ela então entra na história. Pela lógica, quando fosse mostrar novamente no dorama a protagonista lá desmaiada no quarto, deveria mostrar ela com a mesma roupa, o mesmo cenário. Só que, meus amores, no episódio 6, quando mostra novamente a protagonista, o corpo dela lá na vida real, mostra ela completamente diferente. Porque no episódio 6, quando mostra o corpo dela desacordado, a gente vê que ela está com um fone, que ela está sem óculos
e que o telefone que estava na cama no primeiro momento agora está na mão dela. E até a cor da roupa muda. No primeiro episódio a gente vê ela com um moletom verde escuro, mas agora no episódio 6 a gente vê ela com uma blusa listrada. E aí eu pensei, não, isso é horrível, esse erro aí, gritando de continuação. Só que, meus amores, vem o plot twist deste dorama. A gente entende por que essa cena aconteceu. Porque, meus amores, elas trocaram de corpo. A personagem secundária da história foi para o corpo da protagonista fora da história, lá universitária, e a universitária foi para o corpo da personagem secundária do web novel. Que loucura! E isso, meus amores, só foi possível graças a uma entidade, um tipo de Deus, que existe nas duas versões, tanto na web novel como também na vida real, ali onde a protagonista é uma universitária. Sim, na web novel, essa entidade é como se fosse um espírito. E na vida real é o escritor, por assim dizer, da web novel. Ele faz com que as duas personagens, tanto a universitária como a personagem secundária da web novel, encontrem o mesmo talismã. E, coincidentemente, as duas possuem a mesma aparência, só que, obviamente, com nomes diferentes, tanto na web novel como na vida real. E, meus amores, foi incrível, porque, no fim deste drama, a gente acompanha que as duas acabam se encontrando, sim, na vida real. Elas começam a conversar e elas decidem, meus amores, que querem ficar nos seus lugares, que isso aconteceu no universo, essa coincidência, esse acaso, para que elas pudessem ter a vida que elas de fato queriam. Porque a gente vê, meus amores, na web novel, a personagem secundária foi consultar uma xamã, porque a vida dela estava muito chata. É tanto que é desta maneira que ela consegue esse talismã, esse bonequinho ali de madeira. E na vida real, a universitária também não quer mais viver aquela vida. Ela queria ser amada, ela queria ser respeitada, ela queria ter pessoas ali ao seu redor. E ela não conseguiu isso na vida real, ela acabou também encontrando em uma vitrine este mesmo talismã, este mesmo bonequinho de madeira. E isso foi causado propositalmente por essa entidade. E as duas, de fato, ficam nos lugares em que elas queriam estar. A personagem secundária escolheu ficar no corpo da vida real ali da universitária, e a universitária resolveu ficar dentro da web novel, porque ali cada uma encontrou o seu lugar na vida, o seu propósito e o que realmente queria viver. E é muito lindo, meus amores, porque a protagonista, a universitária, ela queria ter uma família, ela queria ter essas pessoas ao seu redor. E no fim, meus amores, inclusive, ela tem 6 filhos com o protagonista. O pai dela até fala, você quer ter 12? Você não está satisfeita com 6? E apesar, meus amores, de ser uma comédia romântica, de ser uma comédia pastelona, a gente vê momentos pontuais e reflexivos que acontecem com alguns personagens, como a protagonista, que eu acabei de mencionar, e também o protagonista. A gente vê que o amor da protagonista transformou ele. Ele, por se tornar esse caçador ali do rei, essa pessoa que faz tudo de errado que o rei pedia, se tornou uma pessoa amargurada, sem amor, sem empatia. E, meus amores, ela entrou na vida dele e ele foi transformado pelo amor. E isso acontece também na vida real. O amor ainda transforma as pessoas. E isso acontece no episódio 10, meus amores, que é um dos episódios mais lindos deste dorama. E o final, meus amores, é aquele final feliz, incrível. Infelizmente, o rapaz que acaba se tornando vilão, que faz parte ali do triângulo amoroso, junto com o protagonista e a protagonista, ele não conseguiu executar o seu plano de tomar o reinado, de tomar o trono do rei. Ele é exilado. Só que acontece uma tempestade e o barco dele simplesmente é naufragado. E a gente deduz que ele faleceu. A gente vê também que há como se fosse uma redenção da mocinha órfã, que se tornou a vilã e agora voltou a ser mocinha. A gente vê ali que pode surgir um relacionamento entre o amigo do protagonista, que no início era muito apaixonado por ela, e a gente deduz também que eles vão acabar ficando juntos. Agora, meus amores, é muito triste que
no fim, sabe, a gente vê ali um relacionamento secundário entre um dos irmãos da protagonista e a antiga vilã. Gente, essa vilã é incrível também. Ela acaba virando mocinha e eu queria ver, sabe, um pouquinho mais daquele relacionamento, mas a gente também deduz que eles vão ficar juntos, porque no casamento da protagonista, ela joga o buquê e quem pega o buquê é esta vilã que agora virou mocinha. Mas é isso, meus amores. Foi incrível demais ter acompanhado este drama. O ator que é o protagonista, ele é incrível. Ele tava lindamente como vampiro em Hot Beat. Inclusive um dorama muito injustiçado que eu amo. E continuarei aqui pregando a palavra deste dorama. Assistam, ele é muito bom, tá bom? O final não é ruim, você que não entendeu. E ele aqui novamente, meus amores, muito lindo, muito bom ator. E ele consegue fazer essas modulações na atuação. Sério, muito, muito bom. Mas é isso, meus amores. É um dorama que tem um final feliz. Muito, muito feliz. Com casamento, com filhos. É muito difícil, assim, assistir doramas assim. A gente só vê final feliz. Mas esse mostra o que de fato aconteceu depois do final feliz. Inclusive, na vida real, a gente vê que vai ter um spin-off da web novel. Porque a vida dos dois continuou. Mas agora, meus amores... óbvio que eu quero ler as opiniões de vocês nos comentários. O que vocês acharam deste drama? Muito bom. Eu super aconselho. E se vocês gostaram, gente, deixem o like. O YouTube super entende que você gosta deste tipo de conteúdo e ajuda a divulgar mais e mais aqui na plataforma. E se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, considere se inscrever e fazer parte da nossa família. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo e tchau!